Como eu disse, a nossa aula de hoje é sobre a química dos biocombustíveis, beleza? Então, para começar falando a nossa aula, eu queria desde já agradecer a todos que estão online, a Cássia, a Kai, o Divanovic, que já mandou aqui também, e todo mundo que está prestigiando o nosso canal, a nossa live. Além disso, eu queria pedir, por favor, fiquem em casa, tá bom? Então, a gente que está fazendo transmissão do YouTube Edu, pelo YouTube Edu, no caso, que nosso canal faz parte, a gente está com uma campanha. Fiquem em casa, estude comigo pelo YouTube Edu. Certo, bebê? Então, por favor, fica na tua casa, te aquieta em casa, que esse negócio do coronavírus está sério. Tá bom, bebê? Mas não te preocupa, aqui no YouTube você vai encontrar conteúdos excelentes, tá? Para mandar bem no Enem, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, certinho? Então, pessoal, como eu disse, o tema da nossa aula de hoje é energias renováveis, a química dos biocombustíveis. Olha só, biocombustíveis, para você que não sabe, os biocombustíveis, eles são combustíveis, tá? Derivados da matéria orgânica. Mas a gente já vai entrar nesse ponto, tá bom? Então, primeiro, para eu falar de biocombustíveis, eu preciso lembrar o que são energias renováveis, certo? Então, olha só, eu tenho inúmeras fontes de energia e a gente vai ver uma por uma aqui na nossa aula, certo? Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no nosso bate-papo para a gente poder interagir de forma mais objetiva, certo? Se tiver algum problema no áudio ou algum problema na câmera, enfim, você comenta aqui, igual como comentário ainda há pouco, só para a gente manter esse diálogo. E qualquer pergunta relacionada ao conteúdo, manda aqui no chat, tá bom? Não te esquece de deixar o teu likezinho aí, se inscrever, deixar o sininho, tá bom? Porque pra gente é muito importante para manter o conteúdo do canal. Certo, galera? Então vamos lá. Começando. Energias renováveis, a química dos biocombustíveis. Para começar a nossa aula, nós primeiramente, olha só, precisamos lembrar os tipos de energias que existem, certo? Então, olha só, o que é energia? Tá? Alguém sabe o que é energia? Comenta aí. Ah, professor, eu acho que energia é aquilo. Ah, professor, eu acho que energia é aquilo e tal, tal e coisa. Galera, primeiro, energia, por conceito, não existe uma definição própria. Tá, ah, professor, energia é isso. Não, não existe uma definição para energia. A energia ela é simplesmente a energia. Não existe um conceito, uma definição pronta, como por exemplo o que é trabalho, o que é calor, o que é, por exemplo, energia elétrica, enfim. O conceito de energia ele é amplo, ele não tem uma definição correta, tá bom? Mas a energia ela é fundamental para a manutenção da vida, tanto da vida dos micro-organismos, quanto das plantas, quanto dos animais, que incluindo nós e, claro, os outros seres vivos. Por quê? A energia que mantém a natureza, vamos dizer assim. Quer um exemplo simples? Você consegue ficar uma semana sem comer? Eu duvido. Por quê? Você não consegue ficar uma semana sem comer? Porque é através do alimento que o nosso corpo capta energia. E aí ele começa a transformar isso daí em trabalho, energia mecânica, energia química. E tudo isso faz com que o nosso corpo se mantenha vivo. Então a energia ela é fundamental para a manutenção da vida, para a manutenção do ecossistema, da própria natureza em si. Certo? E aí a gente encontra basicamente dois tipos de energia. Historicamente, a nossa sociedade ela depende da energia. Lembra lá na pré-história quando o homem teoricamente inventou o fogo? Aquilo dali foi uma mudança. Por quê? Antes o homem comia carne crua. E depois que ele conseguiu descobrir o poder do fogo, que ele poderia queimar os alimentos,
tornar eles um pouco mais atrativos, mais deliciosos, isso mudou a sociedade. E até hoje nós utilizamos dessas fontes, né? O fogo é uma forma de energia, né? Ela queima, ela libera calor e entre outras propriedades. Sem contar que aquecia também. Então, as energias, né? A energia em si, divide basicamente em duas, tá bom? Você precisa lembrar. A gente tem energia renovável. E dois, nós temos as fontes de energia não renováveis. Professor, eu tenho uma dúvida sobre isso. O que seria renovável e o que seria não renovável? Olha só, primeiro, o que seria renovável? Por definição, toda energia renovável é aquela em que você tira do meio ambiente determinado recurso e ele, teoricamente, não é esgotável, tá bom? Então você tem a natureza, ela acaba por fornecer aquele material, aquele recurso, e depois consegue substituir ele. Exemplo, o ar, o sol. A gente sabe que daqui a 5 milhões de anos o nosso sol vai explodir. E aí, tchau, abraços, né? Tchau, tchau, seres humanos. A gente sabe também que a nossa Terra já não teve tanto ar como a Terra primitiva. Então, esse conceito de renovável, ele é um pouco relativo. Mas o que você precisa entender? Primeiramente, energias renováveis são recursos naturais que teoricamente são infinitos, tá bom? E o que seriam não renováveis? Olha só a nossa figura aqui. Nós temos duas figuras. A figura num planeta em que você vê uma chaminé de usinas nucleares, e nas renováveis, você vê lá todos os elementos da natureza, praticamente. Então, energias não renováveis são aquelas, tá, galera, em que você não consegue substituí-las. Elas são finitas, elas têm um prazo de validade, tá bom? E isso é fundamental para a gente entender como é que funciona o nosso sistema social. Olha só, a sociedade moderna, ou melhor, contemporânea, ela depende basicamente da energia. Você consegue ficar um dia sem celular? Você está usando seu celular agora, ele descarregou, já fica desesperado. Tu chega na sala, tu nem pergunta para o professor, professor, qual é a aula hoje? Tu pergunta assim, professor, onde tem uma tomada? Né? Quero carregar meu celular. Na universidade é a mesma coisa. Tu chega, já quer carregar teu celular, teu notebook, enfim. E tudo isso daí é energia. Agora imagina se acontece um apocalipse, todo mundo morre de coronavírus e aí acaba as fontes de energia. Então, o que vai acontecer? Você vai perder as fontes de energia, uma fonte de energia, certo? E nossa principal fonte de energia, elas são as renováveis. Por quê? Elas são mais baratas, tá? Elas são de fácil obtenção e são de fácil manutenção. E quando a gente fala de energia não renováveis, a gente tem um leque de oportunidades para conversar. Então, energias renováveis, basicamente, elas são produzidas a partir também de recursos naturais, só que a gente tem duas que são extremamente importantes. É a energia nuclear e também a gente tem, tá, a energia através dos combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis que estão relacionados aí às grandes problemáticas socioambientais, como o efeito estufa, o aquecimento global, chuva ácida, entre outros problemas, eles são oriundos dos combustíveis fósseis, tá bom? Eles que causam a poluição. E é muito interessante a gente falar sobre as energias renováveis e não renováveis, porque nós dependemos basicamente delas, certo? Então, olha só, galera, energias não renováveis, que você está vendo aqui, são aquelas que têm recursos finitos, um dia vai acabar. As não renováveis, teoricamente, são recursos infinitos, recursos limitados. Ilimitados, correto? Então, quando eu falar de energias não renováveis, você vai lembrar de duas, basicamente. Principalmente de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis causam as maiores problemáticas socioambientais
do nosso tempo, como efeito estufa e aquilo que eu já falei tudinho, certo? Agora é o seguinte, vamos passando. Olha só, não renováveis e renováveis, certo? Não renováveis, energia nuclear e combustíveis fósseis. Renováveis, aí eu tenho hidrelétrica, eólica, solar, maremotriz, biomassa, entre outras fontes renováveis. Vocês precisam lembrar o seguinte, que as principais fontes de energias renováveis são aquelas que são energias ditas limpas, teoricamente limpas. São aquelas que não agridem tanto o meio ambiente. Então, como foi percebido que as energias não renováveis, que são aquelas obtidas de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, elas causam as problemáticas socioambientais, que está causando uma grande confusão no nosso planeta, no nosso ecossistema. Então, as novas fontes de energias, as energias ditas renováveis, elas vão causar um outro impacto, um outro efeito, que é aquele efeito para tentar substituir essas poluidoras, essas fontes poluidoras. E é interessante falar, por exemplo, da energia hidrelétrica, porque no Brasil, aqui no Brasil, nós temos a nossa maior fonte energética oriunda dos recursos hídricos, que é da energia elétrica. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil várias energias, usinas hidrelétricas, como por exemplo Itaipu, Belo Monte, que foi inaugurado recentemente. Temos a usina hidrelétrica de Tucuruí, que exporta energia para fora do Brasil. E essa é a nossa principal fonte. Eu tenho um videozinho aqui que eu quero mostrar para vocês já, tá bom? Então vou colocar aqui para a gente ver, ou tentar ver, né? Então deixa eu digitar o áudio do vídeo aqui. Eu vou colocar para vocês verem. E eles falam um pouco sobre as usinas hidrelétricas no Brasil. Então vamos lá. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear, até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Bom, e aí? Curtiram o vídeo?
Bom, esse vídeo, ele fala ali basicamente, como vocês puderam perceber. Opa, peraí que deu uma adiantada nos slides aqui. Cadê? Tá aqui. Tá. Como vocês puderam perceber aí no vídeo, ele falou basicamente da importância das usinas hidrelétricas para a manutenção da energia dentro da nossa sociedade, certo? Isso é um tema interessante porque o Enem, ele é uma prova que tenta relacionar esses temas que a gente chama de interdisciplinaridade entre, por exemplo, química e geografia, através da química e sociedade, enfim. Isso é muito importante porque são questões que podem trabalhar lá algumas habilidades bem específicas da ciência da natureza, se eu não me engano a competência 7, que trabalha justamente química e energia, certo? Então fiquem ligados, porque isso é muito importante e já houveram inúmeras questões do Enem envolvendo fontes de energia, seja renovável ou não renovável, com conteúdo específico de química, envolvendo a questão lá do petróleo, envolvendo também a questão lá dos combustíveis fósseis, e entre outras propriedades que são interessantes dentro da química e que são cobrados no teu Enem. Vale lembrar, galera, que o Enem está mantido ainda para o final do ano, apesar de eu, Luiz, professor de Química, ser totalmente contra a realização desse exame, na data ainda prevista, até porque a gente está tendo um problema muito sério com a questão da pandemia e os alunos que não têm condições de acesso à internet para ver videoaula, não têm televisão em casa, infelizmente estão sendo os mais prejudicados e aí não tem como fazer uma prova equiparada com outro aluno que está tendo todo esse apoio, certo? Mas enfim, isso é só um comentário pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa live, tá? Um ponto interessante que eu queria comentar com vocês é sobre aqui as energias não renováveis. Especificamente aqui, galera, energia proveniente dos combustíveis fósseis. Filho, grave isso na tua cabeça. Combustíveis fósseis, de onde surge? Surge da matéria orgânica, que já esteve aqui na superfície, que nós chamamos de litosfera, e que por conta do processo evolutivo do nosso planeta, né, eles acabaram descendo e foram para camadas mais abaixo dessa litosfera, certo? E aí, durante milhões de anos, eles formam matéria orgânica. Por isso que, geralmente, quando a gente fala de combustíveis fósseis, alguém fala de dinossauro. Porque é inevitável, né? Os dinossauros produzem matéria orgânica e essa matéria orgânica vai um dia se tornar gasolina. Para você medir a sua moto, seu carro, enfim. Certo? Então, o que acontece? Grava aí. Energias não renováveis, combustíveis fósseis, gera petróleo. O petróleo gera os combustíveis. Esses combustíveis podem ser gás natural, que o Brasil exporta da Bolívia, e pode ser a famosa gasosa, tá? Ou isoctano, se você for mais cult, tá bom? Então, do combustíveis fósseis, você gera gás natural e gasolina. E essa gasolina é a mesma que você utiliza no seu dia a dia, na sua casa. Então, o que acontece? É extraído do fundo lá da nossa terrinha, né? Esse petróleo passa por um processo chamado de destilação fracionada, que é um processo de separação de misturas, porque o petróleo é uma mistura, tá bom? Uma mistura homogênea. E daí, esse processo é chamado de craqueamento do petróleo. Então, moléculas maiores vão sendo quebradas, até você chegar na gasolina. E essa gasolina passa por um processo de purificação, de adição de álcool, que é o etanol. Inclusive, há um teste muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse teste aqui no canal, que se chama teste da gasolina. Então, é muito simples. Você só precisa de água para fazer o teste da sua gasolina. Lembrando que é um teste de qualidade, tá? Então tem como você saber se a tua gasolina está adulterada com um pouquinho de água. Eu posso fazer esse experimento qualquer dia para vocês terem uma noção
de como é que anda a gasolina na casa de vocês. E é justamente por causa do álcool presente na gasolina que eu posso fazer esse teste. Tá? É o que a gente chama de teste de qualidade de gasolina. Então, a gasolina é adicionada a álcool, passa pela purificação e pronto. Ela é distribuída para os postos de distribuição, chegando aos postos até chegar na sua casa. Certo? Então é basicamente aí o ciclo da gasolina. Mas lembra, é um combustível fóssil. Ele causa efeito estufa, aquecimento global, ilhas de calor, os smogs da vida. E também ele pode causar chuva ácida. Mas é uma outra aula, uma outra situação. E das energias renováveis, só para a gente fechar aqui essa parte, é interessante destacar que, além da hidrelétrica, que é a principal fonte de energia renovável do nosso país, a gente também tem um crescimento muito grande, principalmente na costa do Nordeste, de energia eólica, a história do catavento. Quem já teve a oportunidade de viajar até o Nordeste vai ver que é extremamente comum em capitais como Fortaleza, São Luís, se não me engano Recife também, as torres de catavento. Então você chega na cidade, perto da praia mesmo, na região litorânea, você encontra usinas de energia eólica. Então, por conta dos ventos que vêm da corrente marítima oceânica, isso pode gerar uma grande produção de energia elétrica. Basta colocar uma usina de cataventos ali, ou usina eólica. E esse daí é muito comum, né, no Brasil, principalmente na costa do Nordeste, certo? Um outro tipo de energia renovável que está crescendo no Brasil, e inclusive agora tem empresas que fazem a instalação em casa das placas fotovoltaicas, tá bom? Que a gente chama de energia solar, tá? É muito interessante a energia solar, porque o nosso país, por exemplo, ele está localizado bem no centro do globo. Tanto que, por exemplo, a região norte, de onde eu estou gravando, aqui de Belém do Pará, a gente fica quase que em cima da linha do Equador. E isso significa dizer que durante todo o ano todo, a gente recebe uma grande quantidade de radiação ultravioleta, ou seja, a radiação do Sol. E aí, essa região do planeta e do nosso país, ela é muito propícia para a questão da instalação de energia solar. Porém, ela é cara, relativamente cara. Só que falta políticas públicas para implantar isso no nosso país. Lembrando que o nosso é um país tropical e que recebe uma grande quantidade de radiação. A gente tem a maremotriz, que é uma energia nova, né, que usa a força das ondas para produzir energia. E a gente também tem a de biomassa, né, que você pega a matéria orgânica, queima ela e ela vai produzir gases como o metano, libera metano, aí o metano queima e você pode aproveitar esse gás através da produção de energia elétrica, certo? Então existem inúmeras formas de energia renováveis. Mas vamos dar prosseguimento à nossa aula. E aí, só para te falar que energia, tá? Existe também tipos de energia dentro da física. Basicamente, energia é tudo aquilo necessário para que um corpo realize um trabalho. Se você perceber na imagem aqui, tem um carinha tentando deslocar um bloco, tá? E tem um D, uma setinha com um D em cima. Isso mostra a variação de espaço, o deslocamento. Então, para que um corpo realize trabalho, ele precisa de energia também, certo? E essa fórmula é calculada pela força aplicada pelo corpo vezes a distância ou variação de espaço, certo? Isso é o trabalho. Lembrando, você realiza o trabalho. Literalmente falando, quando você está no seu trabalho, você está realizando um trabalho, certo? Por exemplo, eu estou realizando um trabalho agora. Estou passando o conhecimento para vocês. E sobre os tipos de energia da física, a gente vai encontrar basicamente 5, tá bom? A energia elétrica, a energia química, a energia térmica, que é aquela oriunda do calor, a energia nuclear, preste atenção na energia nuclear, e a energia mecânica. Gente, energia nuclear, muito importante. Por mais que ela sofrendo e espalhou lixo radioativo, que é o pior tipo de lixo. Então, a gente tem essa questão da energia nuclear, que ela é muito importante dentro da química, tá bom?
Mas isso daí também é uma conversa para uma outra aula, tá bom? Olha, temos uma pergunta aqui. Felipe Souza, meu amigo, nas usinas hidrelétricas, o atrito da água com as turbinas causa uma mudança de temperatura na água e isso pode ser considerado poluição? Não, bebê. Não, Felipe. Olha, meu amigo, deixa eu te falar. O que é a poluição? A poluição, por definição, é tudo aquilo que gera um dejeto. Logo, a poluição está relacionada diretamente ao lixo. Tá ok, Felipe? Então, o que seria a poluição? Não o aquecimento da água, mas sim os dejetos que podem ser produzidos através da energia elétrica. E lembra lá que a gente tem pelo menos uns 8 tipos de impactos socioambientais por conta da energia elétrica. Olha só, a energia elétrica ela causa, além do êxodo, porque geralmente quando você vai construir uma usina, você tem que reservar uma área. Essa área geralmente mora alguém, porque há comunidades ribeirinhas, então já causa um êxodo. O cara sai do seu habitat natural, às vezes podem ser tribos indígenas, como foi o caso de Belo Monte. Pô, tribos milenares tiveram que sair de lá por conta do progresso, tá? Então, o que acontece? Quando você reserva essa área, você tira essa galera, então já é o êxodo, um problema social. Agora vamos para um problema ambiental. O que acontece? A água fica parada. Sem a circulação da água, o que acontece? As algas presentes naquele ecossistema daquele rio vão morrer. Porque a água em circulação faz que o gás oxigênio que esteja dissolvido na água também circule e cause a respiração das plantas, das algas marinhas, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Elas vão morrer. Quando elas morrem, elas vão gerar o quê? Resíduos orgânicos. Aquele resíduo orgânico já é uma poluição. Então, além da morte das águas, a gente vai ter também produção de resíduos orgânicos, que é uma forma de poluição dos rios. E aí o que vai acontecer? Com a água poluída, sem oxigênio, o peixe vai morrer afogado. Parece sacanagem, mas o peixe pode morrer afogado. Ele morre afogado, inclusive, por conta da água parada. Então, há inúmeras problemáticas geradas pelas usinas hidrelétricas. Mas a poluição não necessariamente está relacionada a essa mudança de temperatura da água, certo? Mas sim com os dejetos ocasionados pela água que fica parada, certo? Ou seja, antes dela chegar nas turbinas. Tá bom? Queria mandar uma mensagem, ou melhor, um abraço aqui também para o Marverick, que foi meu aluno, está acompanhando a nossa live. Abração, filhão. Tamo junto. Hoje é aluno da Federal, tá certo. Isso aí, tá curtindo a nossa quarentena, né? Espero que os outros também brevemente sejam alunos da UFPA ou da UEPA também, não tem problema nenhum. Mas a Federal é melhor, tá? Podem me criticar depois. Então vamos continuar. Bom, lindos, agora eu cheguei num ponto que eu quero ver treta. Quero ver treta entre vocês. Então diz pra mim aí, você sabe a diferença de energia limpa para energia suja? Quem acertar vai ganhar um ponto no Enem, valendo agora, tá? Quem responder essa pergunta vai ganhar um ponto no Enem. Então vamos lá. Qual é a diferença entre energia limpa e energia suja? Comenta aqui, ó. Vou até colocar aqui no bate-papo. Comenta aqui, tá? Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre a energia limpa e a energia suja. Qual a diferença entre elas? Ou elas são iguais, ou são um termo bonitinho que a gente usa para fazer classificação aleatória? Comenta aí para mim. Certo? Então, primeiro, quando a gente pensa em energia limpa, a gente pensa no quê? Algo que teoricamente não polui. E quando a gente pensa em energia suja, é sujo. Significa dizer que é algo que é poluidor, que causa poluição, que causa algum problema. Sei lá, a gente sempre causa um problema. Só que olha só, galera, energia limpa, energia limpa é aquela que não causa grandes impactos ambientais. E a energia suja é o contrário. Ela causa grandes impactos ambientais. E é uma porrada.
certo? Só que isso é um conceito extremamente teórico. Sabe por quê? Quando eu falo que as usinas nucleares são fontes de energia renováveis por serem poluidoras, eu não levo em consideração, teoricamente, a produção dessa energia. Então, olha só, a energia nuclear, ela pode ser considerada uma energia limpa. Ah, professor, mas por quê? É simples. A fonte de energia é limpa, tá? O que causa as problemáticas socioambientais são os dejetos dessa produção. Então, a energia por si é limpa, extremamente limpa, certo? Ó, comentaram aqui que energia limpa é aquela que não é suja. Parabéns, é isso aí. Você já ganhou 3 pontos. Olha só, voltando. Pessoal, energia limpa, ela teoricamente não polui, mas a sua fonte pode ser poluidora. E o que seria energia suja? A energia suja, o nome já diz, é aquela que causa problemáticas socioambientais, tá bom? Energia elétrica pode ser um exemplo, tá bom? Outro exemplo de energia limpa, você não gravar, ou melhor, você gravar, energia eólica, energia solar, energia de biomassa, maremotriz e inúmeras outras fontes energéticas, certo? Bom, então dá para te entender essa parada aí? Beleza. Agora, eu te pergunto, onde será que entram os biocombustíveis? Bom, professor, a gente está falando de fonte de energia, tipos de energia, renovável, não renovável, e os biocombustíveis? É aí que você vai entender o fio da meada. Os biocombustíveis são fontes de energia limpa, logo eles são o quê? Renováveis. Por quê? Porque eles são produzidos de matéria orgânica, tá? Na sua grande maioria, e eles não são grandes fontes poluidoras. Por isso são considerados energia limpa, certo? Ou seja, energias renováveis. E é agora, bebê, que a gente vai entrar na cereja do bolo. O tema da nossa aula. Já passamos isso aqui, os famosos biocombustíveis. Ó, eu vou ler para você para ficar mais bonitinho. Por definição, o que são os biocombustíveis? Isso aqui eu peguei, foi no um site do governo, se eu não me engano foi no Ministério de Minas e Energia. Olha só, biocombustíveis são considerados fontes de energia limpa e renovável. Estão disponíveis em grandes abundâncias na natureza, tá? Além de serem produzidos em grandes e pequenas escalas pela agricultura moderna. Biocombustível, olha só, é qualquer combustível originado de espécies vegetais, isto é, que tem origem biológica, desde que não tenha passado por processo de fossilização. Olha só o que foi que eu falei. Os combustíveis fósseis, como a gasolina, são oriundos dos fósseis, lá dos dinossauros, né? T-Rex e tal, essa parada toda. Já os biocombustíveis não. Então, o que é o biocombustível? É uma fonte de energia limpa e renovável. Eles são oriundos da onde? Ó, matéria orgânica. Que matéria orgânica? É aquela matéria orgânica que produz oleogenoses, na sua grande maioria. A gente vai falar aqui também como eles são produzidos. Certo, tio? Então, vamos lá. Biocombustíveis, relembrando, energia limpa e renovável, para você não esquecer. Ó, dentro dos biocombustíveis, a gente produz inúmeros biocombustíveis, tá? Tipo, inúmeros mesmo. Porque como a fonte é a matéria orgânica, então a gente tem um leque de oportunidades. Basta descobrir a substância correta, o material correto, para você produzir essa fonte renovável. E lembrando, os biocombustíveis eles ganharam força a partir da terceira revolução industrial, que foi lá por volta da década de 70, que é chamada de revolução técnico-científica. Foi percebido também, durante essa terceira revolução industrial, que o planeta começava a passar por problemas, né, ambientais, muito por conta da produção industrial. E foi aí que começou a surgir as convenções, como por exemplo a de Kyoto, a Eco-Rio, Euro 20, enfim, essas conferências mundiais. E o que foi que aconteceu? Mais ou menos no Brasil, em 1975, foi quando nós conseguimos
adotar as tecnologias de produção de biocombustíveis. Tá? E aqui no Brasil, vale lembrar que nós somos um dos maiores produtores de biocombustíveis do mundo. Só perdemos apenas para os norte-americanos, que são mais eficazes nesse processo. Mas ainda o Brasil tem uma produção de biocombustível magnífica. O problema é que a gente não vê essa produção ser refletida no nosso dia a dia. Por exemplo, a grande maioria dos veículos que rodam no Brasil não são Total Flex, ou seja, não aceitam o álcool ou a gasolina. E a maioria dos carros que são, os motoristas não têm o hábito de adicionar o álcool. Apesar do álcool ser mais barato, e geralmente esse álcool é o biocombustível que é produzido aqui no Brasil, a gente não criou o hábito ainda. Só que o que acontece? É muito mais interessante você, por exemplo, abastecer álcool e gasolina para o teu motor do que só abastecer gasolina. O álcool ele tem uma capacidade de melhorar a potência do carro, melhorar o funcionamento do carro. Por isso que é indicado você abastecer uma vez gasolina e depois uma vez álcool. E geralmente esse álcool é o biocombustível. Então, olha só, voltando. Tipo de biocombustíveis. Eu tenho bioetanol, eu tenho a biomassa, que eu falei para vocês ainda há pouco. Eu tenho HBio, tá? Eu tenho o biodiesel, o biogás e o biometanol. O que você precisa lembrar? O que são esses biocombustíveis? Todos eles são produzidos a partir de matéria orgânica. Lembra? Todo biocombustível é produzido de compostos orgânicos, de materiais específicos, como por exemplo a mamona, o girassol, entendeu? Outro ponto interessante dos biocombustíveis é que eles produzem uma produção energética muito boa para substituir a gasolina. Só para você ter uma ideia, o potencial calorífico da gasolina é em torno de 5.000 kJ. O bioetanol é cerca de 2.800 kJ. O que é isso? Esse potencial calorífico é justamente a capacidade de combustão desses materiais. A gasolina é o padrão, é o combustível fóssil, né? É o que nós utilizamos. Mas, por exemplo, o biodiesel e o bioetanol, eles têm uma grande produção calorífica. O do biodiesel eu realmente não lembro o potencial calorífico dele, mas o do bioetanol é em torno de 2.000 e 3.000 kJ. Isso é muito interessante para comparar um combustível com o outro, a potência de um e de outro. E isso é interessante para o fator econômico, porque o bioetanol e o biodiesel, eles geralmente são mais baratos que a gasolina, né? E eles também ajudam no funcionamento do motor, tá? E só que o que acontece? A gente vai focar aqui na nossa aula, principalmente nos biocombustíveis oriundos de produtos de oleogenose. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Então lembra lá, eu tenho o bioetanol, tá? E eu tenho o biodiesel. Lembrando, o biodiesel ele é produzido a partir de oleogenoses. O bioetanol não necessariamente, tá? A gente tem a biomassa, o biogás. Esse biogás é justamente o metano, só que ele é produzido a partir de uma matéria orgânica. A gente pega matéria orgânica, decompõe e retira esse biogás. A gente tem o HBio. O que é o HBio? É uma fonte de hidrogênio. Lembra que o gás hidrogênio ele também é um tipo de combustível. Tem até a bomba de hidrogênio, né? Mas está relacionado mais com a energia nuclear. Mas a HBio é interessante porque ela usa o gás hidrogênio para produzir água, por exemplo. Então é uma sacada aí de quando a água acabar, a gente tem uma fonte de produção de água, tá? Então vamos lá. Só para você entender como funciona aqui o ciclo do bioetanol, dos biocombustíveis, na verdade. Tá? Deixa eu colocar aqui para você. Entendendo aqui o ciclo dos biocombustíveis. Primeiro, você começa aqui com a matéria orgânica. Essa matéria orgânica sofre um processo de extração. Você separa essa matéria orgânica daquilo que você quer. Depois, essa matéria orgânica ela passa por uma análise química. A partir dessa análise química, ela é encaminhada para os centros de produções de combustíveis e é lá
que eles vão fazer as reações químicas necessárias para produzir os biocombustíveis. E depois que esses biocombustíveis são preparados, eles são encaminhados aos postos de gasolina e esses postos de gasolinas vão dar até o seu carro, sua moto ou qualquer veículo que você tenha esse biocombustível. E o que acontece? Até a queima desse biocombustível vai ajudar na produção dele. Porque lembra que toda combustão libera CO2 e libera água. E as plantas precisam de água, precisam de CO2 no processo de fotossíntese. Então eles já vão capturar. Então esse ciclo é um ciclo perfeito, é um ciclo que se completa. E vale salientar que por eles terem um potencial calorífico menor, eles também poluem menos, liberam menos gases poluentes, como monóxido e CO2, certo? Por isso, eles são mais rentáveis, ou melhor, ecologicamente falando, eles são melhores que a gasolina. Por quê? Produzem menos gases poluentes. E o ciclo deles pode ajudar a melhorar o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente. Tá? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui para mim? Tá, vou até comentar aqui, se vocês estão com alguma dúvida, por favor, porque a gente vai falando, conversando, e eu preciso desse feedback de vocês, tá legal? Então, para mim é muito interessante que vocês deixem aqui o seu feedback para eu poder estar esse contato direto com todos vocês, tudo bem? Então vamos lá para a parte final da nossa aula. Eu tenho aqui a química dos biocombustíveis, tá bom? Essa química dos biocombustíveis, ela vai falar justamente sobre como eles são processados, como eles são produzidos e outros dados interessantes, tá? Então vamos lá. Primeiro, galera, o que é uma combustão? Ó, lembra? Um combustível ou um biocombustível, ele só tem uso, finalidade, se ele for queimado, tá? Porque é a queima dele que vai produzir energia. Automaticamente vai fazer com que o carro realize trabalho e entre em movimento, convertendo a energia química em energia mecânica, em energia cinética, entre outros. Então, qual é a finalidade de um combustível? Produzir energia. E essa energia pode ser aproveitada para um outro processo. Certo, tio? Então, o que é uma combustão, galera? Combustão, por essência, é uma reação química que produz energia. E é daí que vem a importância dos biocombustíveis e também dos combustíveis. Por quê? É através dessa queima deles que eu posso dizer: ah, esse é um bom combustível. Ah, esse aqui não é bom. Certo? Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu tinha um amigo que ele estava fazendo uma pesquisa sobre biocombustíveis e ele estava tentando descobrir se o caroço do açaí poderia ser uma fonte de produção de biocombustível. Então, aquele dejeto que as pessoas não usam mais do açaí, ele estava tentando reaproveitar aquilo dali para fazer um biocombustível. Então, para você ver só que a fonte dos biocombustíveis ela é ilimitada, porque ela é matéria orgânica em sua essência. Então, por isso a importância. E o Enem, ele gosta disso, ele gosta dessas coisas. Ele gosta de te cobrar questões que envolvam diretamente a matéria orgânica com a fonte de produção ou a reação que dá origem. E isso a gente vai falar aqui, certo? Então, o que é uma combustão? É uma reação de queima, tá? Toda queima libera energia. E outro ponto interessante para você não esquecer nunca mais. Toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Ó, prefixo exo do grego significa dizer fora. É uma reação que produz energia. Tá bom, bebê? Não esquece isso aqui. Combustão, reação exotérmica, produz energia. Tá? O teu corpo faz reação exotérmica. Tá? Quando você se alimenta, por exemplo, de um carboidrato, do pão, aquele pão vai sofrer uma combustão dentro do teu organismo. E o produto dessa reação é a energia, que vai fazer com que você opere suas funções motoras. Então, esse ciclo ele está presente dentro de nós, inclusive. E só para complementar aqui, a gente tem, olha só, as reações exotérmicas, que são as reações de combustão, que podem ser completas e incompletas.
Professor, o que é uma reação de combustão completa? É aquela que produz CO2, tá? Um dióxido de carbono, que causa o efeito estufa. E qual seria a incompleta, professor? Tá aqui, ó. É aquela que produz monóxido, que é o CO, mais água, ou produz o que nós chamamos de fuligem, que é o carbono sozinho, é o C. E isso é muito interessante porque quem mora em área urbana com certeza já viu fuligem e nunca se tocou. Quando você está na parada, esperando um ônibus, e você vê o ônibus passando chutado, pá! E atrás do ônibus você tem a descarga, e ela fica em cima do ônibus, mais ou menos nessa posição aqui. E você percebe que às vezes quando o cara dá uma freada ou uma acelerada, sai uma fumaça preta. E você vê que sai um pó dali, tanto que toda aquela região próxima é preta, escura, é suja. Aquilo dali é um exemplo de combustão incompleta. É quando o motor já está com algum probleminha, né? Ele já está começando a fazer muita combustão incompleta, produzindo muita fuligem. E sai aquela fumaça preta. Aí o cara tem que levar para o mecânico porque o negócio não está muito legal. Então aquilo é um exemplo de combustão incompleta. Certo? Então lembra, qual é o objetivo dos biocombustíveis? Produzir energia limpa. Mas como produzir energia limpa? Reação de combustão. Tá? E essa reação de combustão produz a minha energia. É isso que eu preciso. É dessa fonte de energia que eu preciso. Tá? E eu tenho duas reações de combustão. Completa, que produz dióxido, e incompleta, que produz monóxido e carbono fuligem. Lembra do ônibus, tá, sacana? Então, olha só. Bora falar aqui mais especificamente dos biodiesels. Vai ter uma pergunta aqui. Olha, tá. Isso, verdade. Ó, perguntaram aqui o que é combustão. Repetindo, eu já falei de novo, né? Você vai entender. Isso. O Anderson está comentando aqui dizendo que quebra da ATP gera calor. Verdade. Para quem não sabe, ATP é um ácido nitrogenado, a desonosina trifosfato. Tá bom? E essa quebra do ATP gera calor. Esse calor é captado pelo nosso organismo e é convertido em energia mecânica, tá? E energia celular, enfim, entre outras coisas. Ó, me fizeram uma pergunta aqui. Assim, sabemos a importância das energias renováveis. No entanto, não, eu vejo a aplicação efetiva na nossa sociedade. A minha pergunta é, por que não temos a maior aplicação dessas energias renováveis? Essa pergunta foi do Maverick, né? Muito interessante a pergunta. Creio que seja a pergunta de muitas pessoas. Bom, assim, galera, por quê? Pensa comigo, o que é mais rentável? Você produzir energia renovável, que é cara, e ter a margem de lucro menor, ou você produzir combustíveis fósseis, como petróleo, enfim, e aumentar a sua margem de lucro? Fica a questão. Então, o que é mais rentável para os empresários, para os grandes grupos petrolíferos? É produzir combustíveis fósseis. Só que o que acontece? Há tratados internacionais de não poluição, de contribuição ambiental, e entre outros. E é por isso que, aos poucos, essa questão da sustentabilidade das fontes renováveis de energia vem ganhando o cenário mundial e dos principais países. O problema é o seguinte também. Como eu disse, é mais rentável você produzir combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles são mais baratos. Certo? E por serem mais baratos, eles geram um lucro maior. E as energias renováveis não. É caro você, por exemplo, manter uma usina de energia eólica. E é por isso. Certo? Só que o que acontece? Ao longo dos anos, a gente começa a criar essa conscientização ambiental. E isso é muito por conta dos efeitos que o planeta já está sofrendo. Quer um exemplo? O aumento do nível do mar. O próprio coronavírus, né? Se ele não foi, né, feito em laboratório, que eu particularmente acho isso uma baboseira, e também a grande comunidade científica mundial concorda com isso, ele pode ter surgido das geleiras. Lembre-se que, devido ao aquecimento global, as geleiras estão derretendo, e com elas, novidades estarão surgindo, como, por exemplo, supervírus que estão aquecidos, ou melhor, estão congelados há milhões de anos. E aí, há 1 milhão de anos atrás,
a atmosfera não era como hoje. Então, aumenta a potencialidade de um vírus, de uma bactéria, entre tantas outras, certo? Então, só terminando aqui, Maverick, não vamos dizer assim, de competência das empresas, teoricamente, produzir essas fontes renováveis de energia, porque elas pensam no lucro, tá? E cabe também ao governo se impor. Assim, pô, a gente está explorando a tal matéria-prima, matéria orgânica, enfim, lucrando em cima de vocês. Tá aí, venderam o pré-sal. O pré-sal foi vendido. Né? Quanto não vão ganhar em cima do pré-sal? Eles vão ganhar 5 vezes mais. Se o pré-sal foi vendido por 1 bilhão, eles vão faturar quanto em cima? Né? E aí cabe também ao governo ter uma ala do Ministério do Meio Ambiente que se preocupe com essa produção de energia renováveis e incentive também as empresas. Porque é muito difícil você tentar investir num país que cobra altas taxas de impostos. E realmente diminui a produtividade em larga escala. Por isso que a gente não vê, por exemplo, usinas de energia solar. Cara, a energia solar, o nosso país é um país tropical. A gente poderia ter a maior usina solar do mundo. E nem fica aqui, fica na Alemanha. Só para você ter uma ideia, os ônibus na Alemanha não funcionam mais a gasolina. Eles funcionam pelo HBIO, né? Usam o hidrogênio, cara, como combustível. E quando não são movidos a energia solar. Então, já pensou? É uma outra perspectiva. Certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Quem quiser mais uma pergunta, é só deixar aqui, tá? Mais perguntas no chat. Que eu estou aqui escutando todos vocês. Tá bom, lindos? Então vamos aqui para os nossos biodiesels, tá? Bom, o biodiesel é um biocombustível, tá? Muito importante, extremamente rentável a produção de biodiesel, até porque hoje no Brasil a gente tem inúmeras plantações de soja, plantações de mamona, plantações de... Qual é aquele outro, rapaz? Gente, eu esqueci o nome. Só me lembrei agora de soja e mamona. Desculpa, perdão. Mas essas plantações, principalmente aqui na Amazônia, no Centro-Oeste, elas são as maiores fontes produtoras de biodiesel. Então você pode ter uma noção de quanto é rentável produzir biodiesel. Tanto prova que o nosso país ele está aí no topo das produções de biocombustíveis, principalmente bioetanol e biodiesel. Certo? Então biodiesel, né, novamente eu peguei aí a definição do site se for da Eletrobras ou do Ministério de Minas e Energia, não lembro o correto. Mas olha só, por definição, o que é o biodiesel? É um biocombustível biodegradável, olha só, biodegradável significa dizer que ele vai sofrer com a ação dos micro-organismos, por isso que é biodegradável, biodegradável, certo? E deriva de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. Então olha só, você pode pegar a gordura do porco, a gordura dos bovinos, dos gados, e pegar essa gordura e transformar em biodiesel. E o biodiesel tem um potencial calorífico muito bom. Sabe por que ele é muito bom? Porque a fonte dele é eficaz. Então, o potencial calorífico desse biocombustível é excelente. E pode substituir com muita facilidade o próprio diesel, que é extremamente utilizado em embarcações. Por exemplo, eu dou aula no Marajó. Né? Para quem não sabe, a Ilha do Marajó é uma região pluviométrica extremamente grande no estado do Pará. Para você chegar lá só através de barco ou avião, né? No caso é lancha. E as lanchas elas são movidas basicamente pelo diesel. Só que o diesel ele acaba sendo liberado, na grande maioria das vezes, por essas lanchas dos nossos rios. E nos nossos rios a gente tem todo um ecossistema. Isso já acaba poluindo os rios por conta do biodiesel. Já o diesel, já o biodiesel não. Ele diminui esse impacto ambiental e tem a mesma potência calorífica, né? O mesmo potencial, vamos dizer assim. Isso que é interessante, tá? E a principal fonte de produção do biodiesel é o girassol, a soja e as gorduras animais, também vegetais. Bom, sobre a questão das vantagens do biodiesel, ó, a queima dele, tá? Tem baixos índices de poluição, ou seja, ele é baixo poluidor.
e isso não contribui diretamente para o aquecimento global. Porém, em contrapartida, o seu consumo mundial, se for em larga escala, vai produzir um outro problema, que é o problema de desmatamento. Porque a matéria-prima do biodiesel são as plantações de soja, mamona, girassol e gado. Gado não é uma plantação, claro, é uma fazenda. Só que você sabe que para manter uma plantação, você precisa desmatar, você precisa poluir por conta dos pesticidas. Para manter a plantação, você precisa dos agrotóxicos. E aí a gente entra numa outra questão. Agrotóxicos, heróis ou vilões? É um outro problema que a gente também pode comentar numa aula futura. Se vocês quiserem essa aula, deixem no comentário que eu produzo esse material bacana para a gente analisar a questão dos agrotóxicos. E aí é uma desvantagem. Porque em escala global, a gente vai aumentar o desmatamento. Porque eles não vão fazer uma fazenda com 1 hectare, vão fazer com 100 hectares para produzir biodiesel. E aí se chega numa problemática. Olha só, a Amazônia está sendo desmatada para produzir soja. Essa soja ou serve para fazer ração ou serve para fazer biodiesel. Então a gente está diminuindo o aquecimento global, em compensação está aumentando o desmatamento na Amazônia. E aí fica ponderado, certo? É importante vocês terem essa noção. Tá? E entre outras problemáticas, não vou me alongar mais, vou passar aqui. Agora, uma característica importante dos biodiesels. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Posso continuar tranquilo? Belezinha. Então vamos lá. Ó, características físico-químicas, características químicas dos biodiesels. Primeiro, como eu produzo um biodiesel? Ele é produzido através de uma reação chamada de esterificação ou reação de transesterificação. Essas reações são reações da química orgânica que são extremamente importantes para entender como funciona a produção desses combustíveis não poluentes, né? Não tão poluentes. Então, o que acontece? Para produzir os biocombustíveis, o que você precisa? De álcool, etanol e da matéria orgânica. Qual a matéria orgânica específica? São os ésteres. Os ésteres são os, vamos dizer assim, são os polissacarídeos da vida, ou para ser mais específico, são as nossas gorduras ou oleaginosos. Para quem não lembra, as funções ésteres da química orgânica são aquelas que apresentam 2 átomos de oxigênio presentes na cadeia, certo? E ligados também a radicais orgânicos. Então aqui eu coloquei o exemplo. Você tem o álcool, pode ser o etanol. Geralmente as pessoas usam o metanol, tá? Para produzir os biocombustíveis, tá bom? O metanol e também o etanol. E aqui você tem o éster, olha só. É aquela função oxigenada em que você tem o oxigênio seguido de uma dupla O. Essa é a função éster. Essa função éster é justamente a matéria orgânica, que pode ser da mamona, que produz uma oleaginose, a soja, que produz uma oleaginose, a gordura animal, que é um tipo de éster, tá? Só que não é uma oleaginose, por conta da ligação química presente na molécula. Então, olha só, existe uma diferença da gordura para o óleo. Ambos são ésteres, mas uma ligação química presente nessas moléculas faz com que o óleo seja líquido e a gordura seja em torno de, diria, sólida, né? Aquela matéria meio sólida. Tá? Então, características físico-químicas do biodiesel, vamos dizer assim, eles são produzidos a partir daqui, ó, da reação de um álcool por um éster. E aí o que vai acontecer? Nessa reação, você vai produzir um novo álcool, tá? Esse álcool pode ser usado como uma fonte de energia e aqui você produz o seu biocombustível, que é o que nós chamamos de novo éster. Essa mistura entre eles é o nosso biocombustível, tá bom? Inclusive, teve uma questão do Enem, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, não recordo o ano correto, que caiu uma reação de transesterificação falando justamente sobre a produção de biocombustíveis. Se eu não me engano, era do biodiesel também. E ele pedia nas alternativas para você indicar
qual era o biodiesel, né? Quem era o biodiesel produzido. E aí era só lembrar que o biodiesel produzido é o éster, né? É novamente o éster. Ele é o novo biodiesel. Eu posso fazer um material e mandar para vocês sobre isso. Vou deixar o link nos comentários, tá? E outro ponto interessante sobre aqui os nossos biodiesels, tá bom? É que eles são oriundos, né, dessa matéria orgânica e pode entrar em reação facilmente com os álcools. Geralmente, etanol e metanol, beleza? Vamos lá. Aqui é um exemplo, tá, de uma reação de transesterificação para a produção de biodiesel. Você tem aqui o seu triacilglicerol, que é justamente a matéria orgânica que vai dar origem ao biocombustível, tá bom? Ao teu biodiesel em específico. Lembre-se, é chamado de transesterificação porque eu tenho 3 ésteres em específico aqui. Por isso também é triacilglicerol. Aí você reage ele com o etanol, por exemplo, que é o álcool comum, esse álcool que você usa em casa, e você vai produzir o que nós chamamos de glicerina, que é o poliálcool, que é um álcool, tá? Saturado. Essa glicerina é utilizada para fazer bomba, tá? Também está na produção do sabão. E como produto forma um novo éster, que nós chamamos de ácidos gráficos, tá? Porque eles são oriundos de ácidos gráficos. Esse novo éster é justamente o teu biodiesel. Se você puder gravar esse tipo de reação, excelente. Inclusive, se eu não me engano, essa reação que eu tirei dessa questão do Enem de 2018, tá? E assim é produzindo o biodiesel. Ok? E para finalizar as nossas considerações, só falando sobre o bem característico, tá? E é extremamente tóxico e inflamável. Aí você se pergunta, professor, então como é que a gente ingere bebida alcoólica? Né? Eu sei que tem etanol na bebida alcoólica. Cara, deixa eu te falar, o etanol, tá? Para ser adicionado à bebida alcoólica, ele passa por inúmeros processos, tá? E outro ponto interessante, a concentração é bem pequena, tá? É bem pequena. É justamente só para bater a liga em você aí, quando vai ingerir essas bebidas alcoólicas, tá bom? Só um ponto característico. Então, o etanol, ou bioetanol, é um composto orgânico líquido, incolor, de cheiro característico, extremamente tóxico e inflamável, que também pode ser produzido na matéria orgânica, certo? Esse álcool aí, cara, que a gente chama de bioetanol, é uma fonte renovável de energia, é um biocombustível, e o Brasil também é um dos maiores produtores de bioetanol do mundo. E essa realidade está chegando aos poucos aos postos brasileiros, mas você já encontra o bioetanol nacional nos postos de gasolina. Tá legal? E aqui, o que acontece? Esse bioetanol é produzido de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai dar origem aqui a esse álcool, que é extremamente importante para a questão das fontes limpas de energia. Então, para quem não lembra, o que é um álcool? Tá? É uma função orgânica que apresenta esse carinha bem aqui em vermelho, ó, o oxigênio ligado ao hidrogênio, a nossa hidroxila. Vale lembrar bem que os álcools têm característica básica, certo? Por isso aqui a presença da hidroxila, tá bom? Então, esses são os álcools, tá? São aqueles caras que apresentam o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Olha só, saturado, só faz ligações simples. E o que é interessante é que os álcools, na sua grande maioria, são compostos polares, tá? Ou seja, eles criam uma polaridade na molécula. Então, parte da molécula é apolar, por conta dos hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, e a outra parte da molécula é polar, justamente por conta do oxigênio, que tem excesso de elétrons e cria um campo elétrico em torno dele, eletromagnético. E esse campo faz com que o álcool, por exemplo, seja dissolvido em água, né? Isso se explica a dissolução do álcool em água. Certo? Então, para finalizar, vamos resolver alguns exercícios aqui para finalizar nossa live, tá bom? Qualquer dúvida, galera, novamente, comentem aqui no bate-papo para a gente poder finalizar nossa live. Tem essa questão aqui, tio, que ela é muito importante e ela fala sobre os biocombustíveis.
E é aquilo que eu falei, potencial calorífico, tá? Capacidade de combustão, que é um assunto lá da termoquímica no nosso segundo ano, mas é extremamente importante. Então a questão do Enem começa assim: considere-se combustíveis aquele material que, quando em combustão, consegue gerar energia. No caso dos biocombustíveis, suas principais vantagens de uso são a de serem oriundos de fontes renováveis e a de serem menos poluentes que os derivados de combustíveis fósseis. Ponto. Por isso, no Brasil, tem-se estimulado o plantio e a industrialização de sementes oleaginosas para a produção de biocombustíveis. Lembra lá, mamona, soja, girassol, tudo isso produz oleaginosos. No quadro abaixo estão os valores referentes à energia produzida pela combustão de alguns biocombustíveis. Quando ele fala energia produzida, você tem que lembrar de uma coisa: potencial calorífico é a capacidade de um biocombustível produzir energia, certo? E é analisando esse potencial calorífico que você vai dizer: o biodiesel produz mais energia que o bioetanol, que o biogás, que a biomassa e assim sucessivamente. Ele te colocou 5 exemplos e colocou aqui o quadro à esquerda, biocombustíveis, e à direita, quilocal por quilograma. Significa dizer que para cada 1 quilo desse biocombustível, ele vai produzir uma quantidade X de energia. Ele começa logo com o biodiesel, oriundo da mamona, e o valor equivale a 8.913 kJ, ou melhor, quilocal. Depois ele vem para o biodiesel, que tem um potencial de 9.049 kcal. Eu percebo que o biodiesel já tem um potencial maior, o biodiesel do babaçu tem um potencial maior que o biodiesel da mamona, beleza? Por terceiro, ele tem aqui o biodiesel derivado do dendê, e esse biodiesel é igual a 8.946 kcal, é menor que o do babaçu. No quarto, ele tem o oriundo da soja, que produz, olha só, 9.421 kcal. Então, a cada 1 kg do biodiesel produzido pela soja, você produz toda essa quantidade de energia aqui, que é muito bom, inclusive. E por último, ele tem o etanol, que é produzido lá da cana-de-açúcar. Lembra que o refinamento da cana-de-açúcar produz o bioetanol. E, olha só, de todos, o etanol é menor. Só apenas 5.596 kcal. Então eu percebo que de todos aí, o que mais produz energia, o que tem o maior potencial calorífico, é o biodiesel oriundo de quem? Da soja. Tanto prova que a gente está produzindo muita soja no Brasil para produzir biocombustível. E aí, o enunciado da questão vem assim: entre os diversos tipos de biocombustíveis apresentados no quadro, aquele que apresenta melhor rendimento energético em massa é proveniente de, a gente já viu que é o proveniente da soja. Resposta correta, letra A de amor, né? Ou melhor, A de aprovado, né? Que você vai ser aprovado, se Deus quiser. Se não for esse ano, pode ser em 2050, tá? Se você não morrer de coronavírus. Mas é aquilo que vale, né? É aquilo que importa. Então a resposta correta é a letra A. Tá, tiozão? Espero que você tenha entendido a questão. É uma questão muito fácil, interpretação de dados. Certo? E aí, a gente tem essa questão aqui e mais essa outra. Vou fazer só mais essa questão para a gente finalizar a nossa live, certo? Então, assim, Enem de 2018. Uma questão muito boa, inclusive. A coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em ligeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Representados pela figura 1. Então tá aqui, você tem um cachorro, ele defecou, aí você vai lá, pega o dejeto do cachorro, joga na lixeira e pronto. E vai-te embora, né? Como se nada tivesse acontecido. Estou fazendo meu papel como cidadão. Só que o que acontece? Bem aqui, você vê que quando acumula muita
muitos dejetos dos animais, há uma grande produção de gás metano. Esse gás metano também vai lá contribuir para o aquecimento global. Só um ponto. A figura 2 ilustra o projeto Park Spark, né? Desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidos em sacolas biodegradáveis, olha só, biodegradáveis, e jogadas em um biodigestor, instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então o que acontece? Em vez de você jogar naquela lixeira comum, o cocô do cachorro, você vai jogar numa lixeira padrão FIFA. Essa lixeira, que é lá do projeto Park Spark, né? Spark deve ser o nome do cachorro, né? É justamente feito para produzir energia elétrica. Olha como a figura 2 representa. O cara pega o cocô do cachorro, joga nesse biodigestor, que é essa lixeira, e essa lixeira converte a degradação da fezes do cachorro em energia elétrica, tanto que tem um poste aqui do lado sendo aceso. E aí ele pergunta, uma inovação desse projeto é possibilitar o letra A, queima do gás metano, B, armazenamento de gás carbônico, C, decomposição aeróbica das fezes, D, usa mais eficiente de combustíveis fósseis, uso mais eficiente dos combustíveis fósseis, ou letra E, fixação de carbono em moléculas orgânicas. E aí, qual alternativa você marcaria? Primeiro, esse tipo de energia renovável aqui, ele é bem característica. É aquela história da energia do biogás. Você pega a matéria orgânica, deixa ela se decompor. Quando ela se decompõe, ela vai produzir gases orgânicos que podem ser queimados. Ó, tem um biodigestor. Esse biodigestor vai fazer com que esses gases eles entrem em combustão. E aí, toda reação de combustão libera energia. E se libera energia, eu posso converter essa energia para energia elétrica. Por isso que eu acendo o poste. Logo, a única alternativa que satisfaz essa condição é a letra A, de aprovado de novo, que diz queima do gás metano. Verdade, as fezes de cachorro elas entram em decomposição. As bactérias que fazem essa biodecomposição liberam gás metano. O gás metano é capturado pelo digestor, que entra em contato com o oxigênio, forma uma reação de combustão, libera CO2 e junto com o CO2 libera calor. Esse calor é convertido para energia elétrica, que é transportado para objetos do parque, como o porte. Novamente, resposta correta, letra A de amor. Então, galera, vamos finalizar por aqui a nossa live. Eu estou muito feliz que vocês tenham ficado até aqui. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer reclamação, qualquer comentário, deixem aqui na descrição do vídeo para a gente melhorar o nosso conteúdo, tá bom? Brevemente eu vou convidar o outro colega do canal, que é o professor Matheus Leão, para fazer um vídeo também. Eu já conversei com ele, inclusive. Ele vai fazer uns vídeos, umas videoaulas, para a gente ficar dinamizando, né? Porque o canal não sou só eu, são várias pessoas. Só que no momento só quem pode estar produzindo vídeo sou eu. E o outro professor, o Matheus Leão, cabeludinho, né? Que fez o vídeo Química do Sabão, que está aqui posso colocar na descrição do vídeo. Ele vai produzir uns vídeos bem legais para vocês também. Então, galera, para vocês que ficam, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa live. Desculpe se a gente teve alguns problemas técnicos, mas é a segunda vez só que eu estou fazendo live aqui no canal. Da outra vez eu fiz na rádio web Bucólica Music. Um abraço lá ao meu amigo Gildes, que abriu espaço lá. Então já estava tudo programado. Foi só chegar e dar aula. Hoje não, eu tive que fazer tudo. E lembre-se, se inscrevam, deixem o sininho, tá bom? E contribuem para o nosso canal ficar um pouquinho melhor. Beijo, galera. Fique com Deus. E até semana que vem.